Graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Vamos meditar na palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Hoje nós vamos meditar num livro muito precioso, como todos da Bíblia, claro, mas esse livro ele traz muitos ensinos. Em um só capítulo a gente pode extrair milhares de ensinos de várias áreas da nossa vida. E hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 27, e a gente vai ver alguns ensinos. Esses provérbios, antes de eu entrar aqui no capítulo, provérbio nada mais é do que uma frase que traz um ensino profundo. É uma frase curta, mas de um ensino bem amplo, bem profundo, que nos faz meditar. A maioria dos provérbios foram escritos pelo rei Salomão. A Bíblia fala que ele escreveu mais de 3.000 provérbios, inclusive o rei Salomão foi do Antigo Testamento, ali, acho que depois de Moisés, o que mais escreveu no Antigo Testamento. Então a gente vai meditar em alguns versículos, né? Hoje nós temos capítulo 27 versículos, então óbvio que a gente não vai entrar nas profundezas de todos os versículos. Mas eu agrupei alguns versículos sob o tema relacionamentos. E nesse tema a gente vai buscar algumas coisas sobre como se relacionar com diversas coisas aqui. Não é só com pessoas, não é só com situações, mas também com a gente mesmo. E essa semana iniciou as aulas nas escolas e também por conta desse início das aulas nas escolas, eu fiquei um pouquinho ali com as meninas do projeto Casa Maria e Marta. E quando a gente fica com crianças, é muito fácil a gente ver como a gente precisa crescer em relacionamentos, né? Quando a gente fica com criança, a gente já percebe que de uma para outra, assim como elas concorrem, como elas querem às vezes chamar atenção, ou como elas às vezes fazem elas mesmas se corrigem em algumas coisas, e como a gente precisa, né, com amor, com paciência, ensinar para elas como se relacionarem. E não é só no livro de Provérbios que vai falar sobre relacionamentos, a Bíblia inteira. O Senhor Jesus também dedica muitos e muitos dos seus discursos para tratar sobre relacionamentos, como a gente amar o próximo, como a gente tratar o próximo, e aqui vai ser nessa tônica também. Então, como versículo de número 1, eu coloquei aqui, então a nossa frase de proposição é como se relacionar com. E aí, como ponto de número 1, eu coloquei como a gente se relacionar com o futuro. Será que a Bíblia nos ensina como que a gente vai se relacionar com o futuro? Ali no versículo 1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então esse futuro, ele está até colocando um futuro próximo, né? O dia de amanhã, ele nem está falando como que eu vou me relacionar daqui uma semana, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ele fala para a gente não se gloriar do dia de amanhã. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai suceder nem no próximo dia. Lá em Tiago 4, versículo 16, esse Tiago aqui, né, um dos apóstolos, ele nos ensina também sobre isso, como que a gente deve se relacionar de uma forma correta com o futuro. Ele diz assim em 4,16: em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então essa é a forma que nós devemos nos relacionar com o futuro. Eu não sei, vocês hoje em dia caiu um pouco no desuso, mas antigamente quando as pessoas se despediam, né, falava até amanhã, se Deus quiser, até amanhã. Hoje em dia já não usam isso, né, já colocam o compromisso do dia de amanhã como algo certo, como algo garantido. E nós não temos garantia nenhuma do amanhã. Então por que a gente vai se gloriar do amanhã? Né, achar que vai acontecer algo amanhã, ser vaidoso, né, e se gloriar, a gente pode traduzir também por ser vaidoso, ser arrogante, ser prepotente com relação ao amanhã. A gente não sabe o que o amanhã reserva. Então a gente pode ter uma visão humilde, moderada e deixar que o Senhor
né, se ocupe. Por isso que a Bíblia fala também que a gente não deve andar ansioso com o nosso amanhã, preocupado com o amanhã, porque a gente não sabe o que o amanhã vai trazer. A Bíblia também fala, basta cada dia o seu mal. Então a gente tem que viver a realidade do hoje, do presente, que é o que nós temos garantido. E o amanhã, aquilo que o Senhor quiser, né, o Senhor sabe já o que vai trazer à luz amanhã. E Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos para o hoje e também para o amanhã. Outro ponto que eu coloquei, como se relacionar com, eu coloquei como ponto de número 2, como se relacionar consigo mesmo. Como assim, Kalila? Como que eu vou me relacionar comigo mesmo? A gente também precisa saber como se relacionar consigo mesmo. E ali ele diz no versículo 2, seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não sei se você já se deparou com alguma pessoa que se autoelogia. É muito terrível. Eu lembro que há pouco tempo atrás surgiu uma moda na internet onde a pessoa colocava uma foto de si mesmo e em cima a legenda: ela é guerreira, ela é batalhadora. E ficava tão feio porque é a própria pessoa se elogiando, né? Então surgiu essa moda, não sei de onde, mas não foi bíblica essa moda, porque era a pessoa se elogiando, né? Então que parâmetro que a gente usa para elogiar a si mesmo, né? O nosso próprio parâmetro, né? Então não é algo legal. Então aqui o sábio Salomão, ele ensina, ele instrui que não seja o outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os seus lábios. Porque uma pessoa, quando ela realmente é guerreira, batalhadora, ou quando a pessoa tem alguma qualidade, os outros vão ver e vai ser nítido que vai ser elogiado. E quando eu estava meditando nesse versículo, eu lembrei da rainha de Sabá, quando ela foi ter aquele encontro, ela ficou tão admirada da sabedoria de Salomão, que ela falou, olha, o que eu vi aqui excede muito o que eu ouvi falar. Então, as pessoas falavam da sabedoria dele, falavam do reino dele, faziam elogios, e ela que chegou de tão distante, aquele elogio, aquelas qualidades, chegaram até ela. E aí, quando ela se deparou, ela não pensou, não era tudo aquilo. Não, pelo contrário, ela falou, foi além do que eu imaginei, porque ele excedeu. Então, quando uma pessoa realmente tem uma qualidade, o outro vai reconhecer, o outro vai elogiar. Então, que não sejamos nós mesmos, né, a nos engrandecer, ou olha como eu sei fazer bem, que destreza, né, que eu faço isso. Olha como eu sou humilde, né, fica muito feio, né, isso, né, então ele nos ensina a nos relacionar conosco mesmo. E Paulo, ele também fala que a gente deve ter uma visão moderada. Não é com isso que também a gente tem que ter aquela visão autodestrutiva. Olha como eu sou horrível, olha como eu sou feia. Né? Aquela visão de que você se acha um nada. Também é errado. Nós devemos ter uma visão moderada de quem nós realmente somos. E quem pode dar essa visão moderada, essa visão equilibrada? É só o Senhor. Né? Para a gente não ser nem tão se achando tanto, nem tão pouco, né, desprezando aquilo que a gente é também. Então, o segundo ponto é como se relacionar consigo mesmo. Como terceiro ponto, eu coloquei um ponto assim de nós como se relacionar com a repreensão. E aí a gente vai ler o versículo 5 e 6. Eu coloquei como se relacionar com a repreensão, porque não tem ali dizendo que tipo de pessoa que está fazendo a repreensão, a não ser o coração dessa pessoa que nos repreende. No versículo 5 diz assim, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Falando na nossa velha natureza, de nós mesmos, o que a gente prefere, um elogio ou uma repreensão? Se for para a gente escolher, eu gosto de repreensão, gosto quando a pessoa pega e chega. Claro que a gente não gosta. Nosso natural não é gostar de repreensão. Mas aqui ele está nos ensinando, melhor é a repreensão franca. Não está falando de uma repreensão sem sentido, não está falando também de uma repreensão de uma pessoa que não nos ame, porque no versículo 6 fala, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então não é uma repreensão sem sentido, porque é uma repreensão franca, é uma pessoa que está sendo honesta diante de você,
E no versículo, trazendo ali para o versículo 6, está sendo feito por alguém que te ama. Então, é melhor, é leal, é bom a gente receber uma repreensão de quem ama a gente, porque o objetivo dessa repreensão é nos fazer crescer. O objetivo dessa repreensão é fazer com que a gente se torne melhor. Então, é melhor. Então, a Bíblia também fala que a pessoa sensata, a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela acolhe, ela aceita a repreensão. Então, que a gente seja como sábios, aceitando a repreensão e deixando até abertura. Porque tem pessoas que elas não deixam abertura para repreender. Então, é óbvio que essas pessoas, né, já por medo de uma retaliação, você nunca vai chegar e fazer uma repreensão para aquela pessoa. Mas tem um coração humilde e aberto para receber uma repreensão, para que as pessoas avaliem, para que você possa crescer, para que você possa se tornar alguém melhor. E aqui, inclusive, ele fala também do oposto, né, do elogio. Ele fala bem assim, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Que dirá do beijo de Judas em Jesus, né? Traindo Jesus, mas com um beijo, se aproximando. Muitas vezes as pessoas se aproximam com elogios que a gente chama de bajulação. Não são elogios sinceros, francos. A pessoa, olha, porque daí assim ela consegue barganhar alguma coisa com você. Olha como você sabe, olha como você isso, olha como você aquilo. E não é sincero. São elogios exagerados, são elogios às vezes até mesmo sem procedência. Então, melhor é a repreensão daquele que ama. Você também que ama alguém, não espere que seja o inimigo, porque às vezes a gente é mais corrigido pelo inimigo, né? Que consegue ver as nossas falhas. O amigo, às vezes para não estragar aquela amizade, tem aquela dificuldade de corrigir. Pelo contrário, que sejamos nós amigos que falam abertamente, que têm essa liberdade de corrigir um ao outro. Amém? E também eu lembrei, quando eu estava meditando nesse versículo, eu lembrei de Hebreus 12:6, que diz assim, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Deus trata assim, disciplinando, Deus trata assim, corrigindo as pessoas que Ele recebe como filho. Então, quanto mais nós, né, quando amamos uma pessoa, que a gente não fique apenas elogiando, claro, nós devemos elogiar, elogios sinceros, não bajulação, mas também repreender quando necessário, com amor, né, em amor. Amém? E aí, também como ponto de número 4, eu coloquei como se relacionar e a continuidade seria com os amigos. Você pode colocar amigos e vizinhos, né? Porque tem os dois pontos aqui. No verso 9 diz assim, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Você tem um amigo que te aconselha, alguém que caminha com você? É muito doce, é muito gostoso ter um amigo, né, que te aconselhe, um amigo que esteja com você. Então aqui não está falando só de uma repreensão, mas está falando de um aconselhamento cordial. Também a gente pode aplicar esse conselho cordial para a frase anterior, quando a gente repreender alguém ou quando a gente quiser aconselhar, que a gente faça isso de uma forma cordial, né? Não com aquela autoridade, com aquele autoritarismo, mas de uma forma cordial, que a pessoa veja que você quer o bem dela. E isso é algo doce, é algo bom, está comparado ao óleo, né? E comparado ao perfume, é algo bom ter um amigo que nos aconselhe dessa forma. Então, que nós tenhamos esse amigo e que nós também sejamos esse amigo que aconselha de uma forma cordial. Também, no versículo 10, diz assim, dentro ainda desse como que eu vou me relacionar com os amigos, né? Eu coloquei como, a gente pode colocar um subponto ali, eu coloquei ali, sem abandonar na dificuldade. No versículo 10 diz assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então ele está falando primeiramente ali, não abandones o teu amigo. Quantas pessoas têm amigos na prosperidade e quando vêm os dias maus, as adversidades, as pessoas se encontram sozinhas. A internet, a gente olha ali, né, nas redes sociais,
Quantas pessoas acabam abrindo o coração até mesmo ali, que é um lugar eu não considero correto para abrir o coração, mas quantas pessoas se sentem abandonadas em alguns momentos e abrem o coração ali. Então a Bíblia te dá esse conselho. Nós queremos ser amparados pelo Senhor no dia mau. Nós queremos ser amparados pelas pessoas no dia mau. E aqui a gente também pode andar, caminhar quando a pessoa estiver numa fraqueza, numa dificuldade. Então ele está falando assim, olha, não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. Alguém que caminhou, né, com um familiar, alguém que caminhou ali ajudando, né? E aí ele diz assim, também, por isso que eu coloquei, né, com os amigos e o vizinho. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então eu coloquei para a gente valorizar também aqueles que são próximos. O vizinho é a pessoa mais próxima que a gente tem, né? Eu, por exemplo, tenho uma irmã longe, né? Mas tenho várias pessoas que moram perto. Então, valorizar esse relacionamento, né? Amigável, ter uma vizinhança amigável. Amém? E Jesus, ele também nos ensinou que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Então, está dentro desse relacionamento também, né? Que o Senhor Jesus nos ensinou. Ali no versículo 18, eu coloquei como ponto de número 5, como a gente se relacionar com o chefe ou também com o trabalho, né? Tanto com o chefe como o trabalho. Se você quiser colocar patrão lá, né? Pode colocar o patrão. Ali no versículo 18 diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Então, quando nós cuidamos ali, esse seu Senhor, né, ele tá com S minúsculo, então não tá falando do Senhor Jesus, não está falando do nosso Deus, né? Então ele estava falando do chefe. E ele comparou o que trata a videira ali é aquele que cuida, que dá, que poda a videira, a figueira, né, aqui no caso. A figueira tá cuidando ali e tudo, adubando, podando. Ele vai fazer o quê? No final de todo esse cuidado, qual que vai ser o resultado? Ele vai comer do fruto. Ele vai se alimentar daquilo que ele mesmo cuidou. E no nosso trabalho também é assim. Quando nós trabalhamos bem, quando nós fazemos com excelência, nós vamos comer do fruto. Quem vai ser abençoado vamos ser nós mesmos. E ele está falando ali, o que cuida do seu Senhor vai ser honrado. Então, é mais um conselho, né, sobre esses relacionamentos. E também eu coloquei ali do 23 até o 27. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Até isso, ó, 23 e 24. Então, esse conhecer o estado das tuas ovelhas, normalmente nós aplicamos aos pastores da igreja, né? A gente fala, você procura lá conhecer o estado das tuas ovelhas, né? Caminhar com as ovelhas. Mas aqui, no caso, ele não está falando dessa ovelha, ele está falando da ovelha mesmo e do homem que era o dono da ovelha. Por que ele está dizendo isso no 24? Porque as riquezas não duram para sempre. Muitas vezes as pessoas recebiam alguma coisa como herança e aí pensava que ia durar gerações. Ah, não, tem os pastores ali que cuidam, tem aqueles que são responsáveis. Mas aqui ele está dizendo que a pessoa que é dona dessas ovelhas, ela deve conhecer o estado. Por quê? Porque se ela não cuidar, se ela não der uma manutenção, se ela não se dedicar a esse trabalho, não vai durar de geração para geração. Veio até a geração porque alguém cuidou, né? Então, procurar conhecer esse estado. Então, ali a gente pode aplicar a uma dedicação ao trabalho. É claro que nós, né, como pastores de ovelhas, podemos também aplicar, né, a conhecer o estado das nossas ovelhas, daqueles que nós cuidamos. Mas aqui, como ele está falando também, né, de riquezas e de geração em geração, a gente também vai aplicar nesse sentido aqui, né, sobre o trabalho, sobre se dedicar ao trabalho para que ele continue prosperando. Amém? Amém? Então, só vou repassar esses 5 pontos.
O nosso tema é relacionamentos, como se relacionar com o futuro, como se relacionar consigo mesmo, como se relacionar com a repreensão, como se relacionar com os amigos e vizinhos e como se relacionar com o chefe, patrão, né, no caso, ou até mesmo o trabalho. Vamos pedir para o Senhor essa sabedoria da gente se relacionar de uma forma adequada, de uma forma bíblica, de uma forma sábia, para que a gente seja abençoado. Todos os provérbios mostram as bênçãos que a gente mesmo colhe quando a gente aplica os ensinos do Senhor no nosso dia a dia. Amém? Uma coisa também, só para finalizar, é que o Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, né? Ele era um homem sábio. Mas uma coisa que eu gosto muito, que a Bíblia mesmo fala, que ele esquadrinhava, que ele investigava, que ele ia atrás de ser mais sábio, né? Então, a característica do sábio não é só exclusivamente pedir sabedoria a Deus, mas ir atrás de conhecer mais, de ser mais sábio, de meditar mais. Nós temos um amplo conteúdo aqui para a gente meditar e para a gente se tornar também cada vez mais sábio. Amém? Obrigado, Senhor, por esses ensinos. Pai, eles são preciosos para nós, eles são atuais, Senhor, eles são necessários, Deus. E eu oro, Deus, para que com sabedoria, Deus, a gente que tem lido o livro de Provérbios e também tem lido, Pai, os evangelhos, tem lido, Senhor, também a situação ali de Jó, Pai, que a gente aplique esses ensinos ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, não como algo antigo, como algo não atual, mas pelo contrário, Senhor, como algo atual, necessário e digno de tanta atenção, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos relacionarmos bem conosco mesmo, nos ajuda, Senhor, a nos relacionar, Senhor, também quando formos repreendidos, ter uma postura certa, Pai. Nos ajuda a nos relacionar com os nossos amigos, vizinhos, Senhor, em nome de Jesus, de uma maneira agradável, cordial, Senhor, não abandonando na hora da dificuldade. Nos ajuda, Senhor, a nos relacionar bem em todas as áreas, no nosso trabalho, Pai, se dedicando, Senhor, nos relacionar também, Senhor Jesus, ali de uma forma certa com aquele que é superior a nós, Senhor, no trabalho. Em nome de Jesus, Deus, que a gente tenha um coração, Pai, manso, um coração também ensinável, Senhor, assim como o coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não se colocou nesse lugar, mas se tornou humilde, se humilhou, que assim também a gente se humilhe, Senhor, na Tua presença e a gente queira aprender cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia.